finalizar a gravação, ok? Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira semana de aula deste semestre. Nós ainda vamos continuar com aulas remotas, certo? Então, nós teremos também encontros práticos, como vocês vão observar ao longo da apresentação do plano de ensino que nós vamos estar fazendo. Então, o principal objetivo da nossa aula de hoje, como toda a primeira aula, certo? É fazer a apresentação do plano de ensino para vocês, para que vocês possam saber qual é o conteúdo que vocês vão estar estudando ao longo do semestre, como será a forma de avaliação, qual a bibliografia que vocês podem estar utilizando também, e o conteúdo dividido por datas, certo? Então, eu dividi o nosso conteúdo por datas, para que vocês possam se organizar, inclusive para alguns encontros práticos que foram programados, certo? Então, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, para todos. Temos alunos calouros aqui hoje com a gente? Temos? Algum calor ou não? Não, né? Vocês estão visualizando o meu PowerPoint? Meninas? Sim, prof. Ok. Se por Tem gente respondendo no chat, só que elas não sabem que a professora não vê quando está apresentando. Tá, ok, obrigada. Tem calouras? Sim. Tem? Sim, prof. Então, seja muito bem-vinda. Mesmo as meninas que estão no segundo e no terceiro período ainda não tiveram aulas comigo, não é verdade? Então, apresentar para vocês conhecerem a professora, né? Eu sou formada, fiz o curso de Química Industrial, Engenharia Química. Estou na Uniandrade desde o ano de 2001, certo? Então, estou há 20 anos na Uniandrade, ministrando aulas para o curso de estética, na área de cosmetologia, fitocosméticos, química, bioquímica. Também ministro aulas para o curso de farmácia, nutrição, porque eu fiz especialização na área de cosméticos e na área de alimentos também. Então, também trabalho com pesquisa de desenvolvimento de alimentos e de produtos cosméticos, tá ok? Então, toda e qualquer curiosidade de vocês será muito bem-vinda. Ministrei aulas em outras faculdades também, e fiz especialização, como eu falei para vocês, na área de cosmético e alimentos, e fiz mestrado em Química, né? Sou mestre em Química. Espero poder estar contribuindo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais destas áreas relacionadas aos cosméticos, que são super apaixonantes, muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Porque está diretamente, é o carro-chefe do curso que vocês escolheram. O que seria da estética sem a cosmetologia para poder auxiliar nos seus tratamentos, tá ok? Então, essas áreas estão muito interligadas. Quero que vocês saibam que eu vou estar sempre aqui para poder auxiliá-las no que for possível, certo? Sou bem acessível, sempre fui bem acessível. Eu acho que a nossa aula do dia a dia é direcionada o quê? A vocês. Então, para mim, o mais importante é a satisfação de vocês no caminho do conhecimento. Então, qualquer detalhe que
que esteja atrapalhando a atingir esse objetivo, vocês, por favor, podem me mandar uma mensagem ou falar comigo pelas aulas, da maneira que vocês desejarem. Eu não ficarei jamais chateada com qualquer crítica que faça com que nós possamos construir melhor o nosso propósito, tá bom? Então, estou sempre aqui disponível, não esqueçam disso, que já não vou ficar chateada com qualquer crítica, porque eu compreendo que se vocês estão fazendo, é porque tem alguma coisa atrapalhando, e é melhor que a gente resolva para que eu possa realizar melhor o meu trabalho, tá bom? Então, tenham em mim aqui uma aliada na busca aí do conhecimento. Pode estar entrando em contato comigo. Eu vou pedir para a representante, não sei se vocês já têm uma representante, se não tiverem ainda, vão ter, né? Para construir um grupo, se possível for, se todas concordarem, é claro, no WhatsApp, vou estar passando o meu telefone, porque eu acredito que fica mais fácil a comunicação, né? Porque às vezes dá algum problema no horário da aula, por exemplo, internet cai, ou às vezes a gente tem que mudar o link no momento da aula, como vocês vão ficar sabendo? E dessa maneira o WhatsApp, ele atende bastante às nossas necessidades. Ou às vezes querem resposta a uma pergunta, uma dúvida de imediato, podem entrar em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp, que ele vai auxiliar bastante. E eu sempre respondo prontamente para que a gente, para que todos possam ficar tranquilos, tá bom? Então, vou estar passando depois o meu telefone para que possamos, se vocês desejarem, né, construir esse grupo no WhatsApp. Então, meninas, o objetivo da nossa aula de hoje, como eu falei, é a apresentação do plano de ensino e também colocar para vocês alguns conceitos gerais, né? Vamos falar em fitocosmético, muitas pessoas podem perguntar, mas o que é isso? O que é aromaterapia? Vamos estar falando da aromacologia, aromatologia. Mas o que é isso? Não é tudo a mesma coisa? De cosméticos? O que eu diferencio um cosmético de um nutricosmético, de um cosmecêutico, de um nutracêutico? Então, temos muitos termos que é melhor a gente estar esclarecendo. Então, nós vamos aproveitar essa aula de hoje, cujo objetivo principal é a apresentação do plano de ensino, para colocar esses conceitos gerais para vocês. Toda e qualquer dúvida, meninas, podem interromper e perguntar, tá bom? Porque senão depois vocês podem esquecer dessa dúvida e permanecer com elas. E às vezes a dúvida de uma de vocês pode ser a dúvida das outras também, né? Então, fiquem à vontade para interromper quando necessário. Então, a nossa ementa, né? Então, a disciplina é fitocosméticos e aromaterapia. Nós vamos estar estudando esses dois tópicos que nós vamos definir, falar para vocês o que vamos estudar em cada uma dessas áreas. Nós temos aqui a ementa. O que é a ementa, né? A ementa são as palavras-chave, certo? Do conteúdo que o professor vai desenvolver a matéria do dia a dia que nós vamos estar estudando. Então, nós temos aqui as principais classes de produtos naturais e princípios ativos que compõem esses fitocosméticos e aromaterapia. Vamos estar estudando as matérias-primas naturais, quais são os componentes químicos que estão presentes nessas matérias-primas naturais e as suas funções, as suas classes químicas, quais são as suas indicações e as contraindicações desses componentes para a utilização nos fitocosméticos, tá ok? Também da aromaterapia aplicados
aplicadas nessas duas ciências, a estética, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Qual seria o objetivo, né? Então, o objetivo é fornecer a vocês conhecimentos básicos das diferentes classes desses princípios ativos naturais que compõem os fitocosméticos. Vocês vão observar que os fitocosméticos, eles são cosméticos, cosméticos que são obtidos, que são desenvolvidos com um princípio ativo retirado de uma planta, fitoplanta, certo? Nós temos muitos e muitos cosméticos no mercado que se enquadram nesta classificação. E como todo cosmético, nós temos ali um princípio ativo. O que é esse princípio ativo? É aquela substância que se espera uma determinada atividade do produto, né? Que se espera a atividade do produto. Por exemplo, se você tem um creme anti-acne, você espera que esse ativo seja anti-inflamatório, cicatrizante, certo? Eu posso ter um cosmético com mais de um princípio ativo. Então, o princípio ativo presente em um cosmético é aquela substância da qual se espera a função alvo ali do produto cosmético. E, além desse princípio ativo, vocês vão observar que nós temos o veículo, que também é considerado solvente ou excipiente. Depois nós vamos discutir passo a passo esses componentes de uma formulação cosmética, tá ok? Então, normalmente, na maioria das vezes, é a água, mas nós temos vários veículos presentes nos cosméticos, vários tipos de veículo. Então, o papel desse veículo é transportar esse ativo até o local da sua atuação nas células, certo? E junto do ativo e do excipiente desse veículo, nós temos vários outros componentes que estão presentes na formulação para garantir a estabilidade desse produto cosmético, né? Nós vamos estudar o que deveria ser essa estabilidade, porque a eficácia, a aparência do produto cosmético depende desta estabilidade. Quando um cosmético perde a estabilidade, a gente observa o quê? A separação entre esses componentes. Enquanto todos estão ali bem uniformes, mantendo a cor, o aroma, certo? Mantendo a aparência daquele produto cosmético, eu posso dizer que ele está aparentemente estável. A partir do momento que visualmente eu consigo observar alterações, qualquer alteração na cor, no cheiro, na textura, eu observo que esse cosmético está perdendo a estabilidade. E com a perda da estabilidade, vem a perda também da sua eficácia, ou do propósito para o qual ele foi desenvolvido. Ele vai perdendo, no caso, a sua atividade, tá ok? Então, nós vamos fornecer nessa disciplina para vocês conhecimentos sobre os ativos presentes nos produtos naturais. E, como objetivo específico, vocês vão conhecer essas substâncias naturais, que são orgânicas, né, para entender o mecanismo de ação dessas substâncias nos tratamentos estéticos específicos, ou seja, qual é o mecanismo de ação desse componente, tá ok? Para isso, é claro que nós vamos ter que conhecer um pouquinho dos cosméticos, a sua composição, e nós vamos discutir essa composição ao longo da disciplina. Então, como competência, que nós esperamos? Fornecer conhecimentos sobre os processos de obtenção dos extratos, né, desses compostos naturais, e a utilização dessas substâncias como matéria-prima para os produtos cosméticos, ou seja, vocês vão entender aqui
como que se faz a extração desse princípio? Quais são os métodos utilizados na extração do princípio ativo da planta? Como que eu posso extrair? Certo? E a camomila tem vários componentes que eu posso utilizar em um produto cosmético. Então, como eu posso tratar essa planta para obter esse extrato? Como eu posso fazer a extração desse componente, né? Então, vou obter os extratos. E esses extratos eu vou estar incorporando em uma base cosmética, né? Certo? Então, como que isso ocorre? Nós vamos estudar isso. E também como ela vai estar atuando para um tratamento estético específico, de que maneira ela vai exercer essa atividade. Ok? Os conhecimentos básicos sobre vários princípios ativos naturais que compõem aí, no caso, que fazem parte dos fitocosméticos, tá ok? Então, gente, habilidade. Nós esperamos que vocês sejam capazes de participar de decisões em relação ao processo de produção de um fitocosmético. Nós vamos ter, inclusive, algumas aulas práticas para poder colocar para vocês uma noção geral desta manipulação, da formulação dos componentes de um cosmético. Então, você vai compreender, esperamos aí, os conceitos necessários sobre esses ativos para que vocês possam elaborar, tá ok? Então, vocês também se espera que vocês possam desenvolver esse pensamento crítico, interpretar os dados que vocês dispõem em relação a um determinado fitocosmético. Ou seja, esse fitocosmético, qual o princípio ativo que está presente nele? Como esse princípio ativo ele foi extraído, certo? Qual é o mecanismo de ação? Para que tipo de imperfeição estética eu vou estar direcionando esse cosmético? Então, ok? Fitocosmético é um cosmético, né? Que é elaborado com princípios ativos extraído das plantas. Dentro do nosso conteúdo programático, na próxima aula, nós vamos começar a ver a história da fitoterapia e da fitocosmetologia. Nós sabemos que há muitos e muitos anos, desde a Idade Média, desde a Antiguidade, falando da Idade Média, mas desde a Antiguidade, que o homem se interessa pelo poder de cura das plantas. Inclusive, de um período da química conhecido como médico químico, que se caracterizou da busca, né, de plantas e das suas propriedades terapêuticas. Esse período ficou conhecido como médico químico, e muitos ativos utilizados em fármacos, eles foram revelados, né, de experimentos desta época, tá ok? Então, há muitos e muitos anos que a humanidade busca e conhece esse poder de cura, as propriedades terapêuticas das plantas. Então, nós vamos fazer um breve estudo das plantas, sobre as partes que compõem essa planta, e de quais dessas partes nós podemos fazer a extração desses ativos. Vamos fazer estudos prévios das técnicas, como que eu devo preparar a planta, como obter esses extratos, como utilizar esses extratos, que são produtos naturais, como matérias-primas para a produção de cosméticos, e como componentes químicos presentes nas plantas, naturalmente, nós temos os conhecidos como óleos essenciais. Nós vamos estudar muito sobre os óleos essenciais e as suas aplicações nos cosméticos.
e na área de perfumaria, tá ok? Dos alcaloides, o que é um alcaloide, quais são as suas propriedades, a sua função, em que tipo de cosmético eu posso estar incorporando esses alcaloides, quais seriam as suas indicações e contraindicações, o que seria esse componente, tá ok? Vamos estudar sobre os flavonoides, que são flavonoides, quais são as suas funções, quais são as suas funções dentro dos cosméticos, dos taninos também, para que tipo de produto cosmético ele é direcionado, como fazer a extração desses taninos, os estereosídeos heterocíclicos, as saponinas, entre outros, tá ok, gente? Esses são alguns, temos outros também. Vamos estudar também componentes naturais de origem marinha, conhecer alguns fitocosméticos já consolidados no mercado, exposto à venda como cosmético pelas grandes empresas, certo? Que são cosméticos orgânicos? Será como os alimentos orgânicos que não têm produção, incorporação de agrotóxicos nas matérias-primas, das quais eles são elaborados, né? Então, o que são cosméticos orgânicos? Quais são os conceitos de um cosmético orgânico? As suas características e as suas definições. Também temos, hoje em voga no mercado, os cosméticos veganos, que são aqueles que não têm matérias-primas de origem animal, né? Então, vamos incorporar aqui também esses cosméticos veganos, porque a demanda da população por eles está aumentando atualmente, né? Então, é importante que vocês conheçam. E o que vem a ser aí, no caso, aromacologia e aromaterapia, né? Então, a gente sabe que a aromatologia, logia é ciência. Então, a aromatologia seria a ciência que estuda o quê? Os óleos essenciais. E também suas possíveis atuações, compreendendo o seu uso de uma forma mais farmacológica e também na perfumaria e na gastronomia. Então, estaria mais na farmacologia, na perfumaria e na gastronomia, né? Enquanto que a aromacologia é uma ciência que estuda o quê? Os efeitos psicológicos e fisiológicos dos aromas, ok? E afirma que o olfato, ele está diretamente ligado a quê? Às nossas emoções. Isso explicaria a influência dos cheiros sobre o humor e o comportamento, e o nosso comportamento, e até mesmo na interação humana, certo? Então, o aroma dos óleos essenciais, eles ficam armazenados em nossa memória olfativa e tem todo um efeito fisiológico por trás desse evento que nós vamos estar estudando. Muitas pessoas me perguntam se tem comprovação científica, e vocês vão observar que tem sim, inclusive nosso estudo é fundamentado sobre o quê? Artigos científicos, sobre o que a ciência diz a respeito desse assunto. E a aromaterapia, o próprio nome está dizendo, terapia, é uma técnica, né, que vamos estar utilizando o aroma, não só o aroma, mas as partículas também liberadas por diferentes óleos essenciais, para estimular parte do cérebro. Aqui, no caso, ajudando a aliviar os sintomas, aqueles sintomas da ansiedade, insônia, depressão, asma, também resfriados,
ou seja, promovendo o bem-estar e fortalecendo as defesas do nosso corpo, tá, ok? Então, no caso da aromaterapia, certo? Então, observem, meninas, o quanto é interessante esta disciplina. Eu sou suspeita para falar, porque é um assunto que eu me interesso bastante, né? E tem muitos, como eu posso dizer, mistérios, quer dizer, um lado desconhecido que demanda ainda de bastante pesquisa nesta área, para que a gente possa conhecer mais e mais a respeito dessas técnicas relacionadas aos óleos essenciais, que são milenares, tá ok? Então, como estratégia, como que nós vamos desenvolver a disciplina? Então, ela vai ser desenvolvida, como vocês, alguns estão acostumados, né? Os calouros que estão chegando agora vão observar que é através dessas aulas remotas, certo? E aulas práticas presenciais. Então, nós vamos aqui, eu organizei, eu planejei um encontro mensal, né? Então, nós vamos ter um encontro em agosto, um em setembro, um em outubro e um em novembro, né? Então, eu programei 4 encontros práticos para nós, para poder conferir a vocês uma noção geral dessa manipulação dos cosméticos. Como se faz para extrair um princípio ativo, né? Então, nós vamos estudar os métodos de extração dos óleos essenciais. Uma vez obtendo esses óleos essenciais, nós vamos fazer a formulação de um produto cosmético, certo? Com esse óleo essencial, e vamos também criar um perfume natural, conhecer a sistemática da perfumaria natural, né? E cada uma de vocês vai desenvolver um perfume próprio, certo? Então, é muito interessante essa parte da perfumaria. A nossa avaliação, gente, ela vai ser realizada por meio de provas remotas e as atividades avaliativas. E como que eu organizei? Nós temos a atividade de frequência, que ela é semanal, né? Então, toda aula nós temos essas atividades de frequência. Essa atividade de frequência, ela tem 2 objetivos muito importantes. Um desses objetivos é conferir a presença a vocês, tá ok? Essa presença vocês vão ter fazendo atividade, tendo vocês acertado ou não a atividade. E vamos conferir notas. Então, cada atividade de cada semana vai valer 2 pontos. No final do bimestre, vou fazer a média de todas essas atividades. Se você acertou todas essas atividades de frequência, você tem 2 pontos na nota. Outra avaliação é a avaliação formal, avaliação formal não, atividades avaliativas. Ou seja, cada conteúdo, cada capítulo que nós formos concluindo, eu vou colocar uma relação de questões para vocês. Normalmente eu coloco 10 questões no final de cada capítulo, e vocês vão fazer essas atividades. E essas atividades valem 2 também. Por exemplo, provavelmente vocês tenham 2 listas de questões como atividades. Então, vocês vão ter 2 pontos se acertaram todas elas, e 2 pontos se acertaram todas as atividades de frequência. E no caso, avaliação formal, a prova no final do bimestre vale 6, no caso, 10 pontos. Semestre passado, eu tive uma única aluna, e esta única aluna, nós liberamos da atividade de frequência, tá ok? A não ser que ela não pudesse estar
comparecer à aula, e assim nós seguimos. Mas eu pensei direitinho, meninas, olha só, na verdade a nossa aula seria 3 horas aulas. E as recomendações, não é só recomendação da Uniandrade, as recomendações em geral, é que a live nunca deve ter mais do que 1 hora, porque senão se torna muito cansativo. E isso tira o interesse de vocês para seguir aqui escutando. Então, mas aula live tem 1 hora, sobra 2 outras horas aulas. E essas 2 outras horas aulas, eu gostaria que vocês dessem continuidade, fazendo o quê? A leitura das atividades propostas e a atividade de frequência. É o que nós faríamos se nós estivéssemos em sala de aula, né? Em sala de aula, o professor iria apresentar o conteúdo do dia e, em seguida, ia propor uma atividade. Essa atividade, no caso, é a atividade de frequência. E a leitura de artigos ou de capítulos de livros que nós estamos propondo é para quê? Possa auxiliar nesse conhecimento complementar para ajudá-los a realizar a atividade, né? Então, nós só vamos poder construir um conhecimento através da leitura. E muitas vezes, meninos, a leitura de forma repetida, lendo várias vezes. E é claro, durante essa leitura repetida, vocês vão ter dúvidas, né? E anotem essas dúvidas e tragam no próximo encontro para poder discutir com seu professor. O nosso principal papel é fazer uma mediação entre você e o conteúdo que você está entrando em contato, que você está lendo, tá ok? Então, lembre-se sempre disso, que nós estamos aqui para ajudá-los nessa compreensão. Não armazene as suas dúvidas, porque uma dúvida armazenada vai levar a outras e mais outras, e acaba trazendo, muitas vezes, um desinteresse por uma área que é tão bacana, e tem tanta coisa para a gente aprender, tá? Mas eu não quero também desestimulá-los de estarem aqui comigo, porque a presença de vocês toda semana aqui no portal, no AVA, assistindo a live, é importante para o outro colega, que ele vai ver que nunca está sozinho, sempre tem outro junto, para o seu professor, estimular o seu professor, ele vai ficar feliz. Poxa, os alunos estão interessados, eles estão aqui comigo, então eu tenho que buscar a fazer cada vez o melhor, porque eu não posso decepcionar essas pessoas que estão aqui comigo toda semana, esperando um conhecimento, construir um conhecimento, tá ok? Então, é uma forma de vocês mostrarem o interesse pela disciplina, é estarem juntos aqui no nosso dia a dia, né? Então, a gente fica muito feliz, a gente acredita que vocês estão interessados. Não que, eventualmente, eu vou compreender, um aluno teve que se ausentar, não pôde estar aqui, certo? Eventualmente, isso acontece. Mas tentem, por favor, estar presente o máximo de tempo possível e trazer as dúvidas de vocês. Então, para estimular esse fato, eu vou conferir meio ponto para aquele aluno presente em todas as lives do bimestre. Então, em cada bimestre, aquele aluno que esteve ali comigo em todas as lives, ele vai ter meio ponto adicional. Esse meio ponto adicional é para cobrir aquele conhecimentozinho a mais que ele ganhou ao assistir essas lives, tá ok? Então, o que eu estou colocando para vocês é uma proposta, tá? E como eu digo, sempre estou aqui aberta para escutar outras sugestões, caso vocês tenham, tá ok? Então, encaminhe para mim qualquer dúvida e qualquer sugestão. E no segundo bimestre, o que acontece?
Nós temos as alunas que já estão aí no sistema, do segundo e terceiro período, sabem que nós temos o projeto integrador e a prova integradora. Essas duas atividades, elas valem 3 pontos. Então, a nossa prova bimestral, de 6 vai cair para 5. E as atividades avaliativas e de frequência, ao invés de 2 pontos, passam a valer 1 ponto cada uma. E esse meio ponto da participação semanal de vocês aqui nas lives é meio ponto extra, né? A mais para vocês, para conferir aí na nota, tá ok? Qualquer dúvida, meninas, podem me perguntar, me interromper e fazer as perguntas. Vamos continuar. Meu computador, às vezes, ele trava um pouquinho. Aqui. E aqui nós temos a nossa bibliografia básica, né? Então, temos a básica e a complementar. Toda essa bibliografia, ela está disponível na biblioteca virtual da faculdade, que vocês, através de e-books, que vocês podem acessar pelo AVA, tá ok? Então, podem acessar pelo AVA estas bibliografias. Temos entre essas bibliografias esse livrinho aqui de cosmetologia, certo? Que vai ajudar bastante no dia a dia ao longo da disciplina. Ok? E eu fiz um recorte, meninas. Muitas vezes esse recorte não está bonitinho, não, mas de algumas datas especiais. E para mostrar para vocês que lá no plano de ensino, na primeira página do AVA, nós temos o número de ordem da aula, a sua data, qual é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando naquele dia. Por exemplo, hoje no dia 6, eu estou apresentando a disciplina para vocês, alguns conceitos gerais, certo? Que serão abordados na aula de hoje, tá ok? Não coloquei todas as aulas, certo? Não coloquei todas as aulas para não ficar cansativo, senão ia falando aqui, né? Mas vocês podem buscar na primeira página do AVA que essa apresentação está lá de todas as aulas. Em seguida, como vai ser essa aula, por exemplo, remota, expositiva e dialogada. Temos aqui a referência bibliográfica, ou seja, da onde vocês podem buscar o conhecimento, o material sobre a aula ministrada e como vai ser avaliada, certo? Vai ser avaliada através da atividade de frequência que eu disponibilizei lá no AVA para vocês. E aí, na nossa quarta aula, que vai ser no dia 27/8, no final do mês, eu programei um encontro prático para nós. E esse encontro, eu vou trabalhar com vocês o preparo de um álcool gel, ou seja, vocês vão elaborar o álcool gel e vão levar para casa de vocês. Vão aprender a fazer, certo? Qual é o objetivo? O objetivo é vocês observarem a manipulação, que o álcool gel não deixa de ser o quê? Um produto ali cosmético, certo? Com propriedades antissépticas. Vocês vão entrar em contato também com o processo de diluição, ou seja, eu tenho uma substância mais concentrada, por exemplo, a 90%, eu preciso diluir a 70%. Como na prática, no laboratório, eu posso fazer essa diluição, certo? Vamos observar também nesta aula, como objetivo, a relação de neutralização do pH de uma solução. Então, nós vamos ter conceitos, o que é o pH de uma solução, como que eu posso verificar na prática este pH e como eu posso neutralizar. Ou seja, se eu tenho um ácido, se eu quero que a solução seja alcalina, como eu posso elevar o pH? Ou se eu tenho uma solução alcalina,
como eu posso diminuir esse pH, né? Então, vamos observar características de uma solução ácida, de uma solução alcalina, saber verificar e saber neutralizar. Quais são os agentes neutralizantes? Vamos verificar também qual a substância que eu utilizo para produzir o gel, né? Qual a substância que eu utilizo? Vamos usar o carbopol, né? E qual é o mecanismo de formação do gel do carbopol? Tá ok? Então, a avaliação vai ser através da atividade de frequência e também da atividade avaliativa, que eu vou colocar no AVA para vocês responderem, tá bom? E daí, meninas, na nossa 8ª aula, que é no segundo mês, no mês de setembro, no dia 24/9, é claro que entre esta e a outra tem várias outras aulas, nós vamos fazer a próxima aula prática. E nessa aula prática, nós vamos fazer a extração de óleos essenciais. Nós vamos usar a racha a vapor, vamos usar a extração por solvente, a hidrodestilação. São técnicas muito interessantes para a gente poder fazer a extração do óleo essencial. Por exemplo, vamos pegar a camomila, fazer a extração do óleo essencial de camomila, óleo de o cravo, fazer a extração do óleo essencial de cravo ou de canela, quais são as propriedades, tá ok? Desses componentes. Então, nós vamos fazer a aula prática, que está a bibliografia, e também a avaliação vai ser através da atividade de frequência, e também uma atividade avaliativa que vem nas próximas aulas, que será colocado no ar. Aí nós temos, vamos dar uma olhadinha, no dia 1/10, vai ser a nossa primeira avaliação bimestral. Antes, na semana anterior à avaliação bimestral, eu sempre vou corrigir, discutir com vocês as atividades de frequência e as atividades avaliativas, para que dessa maneira vocês possam tirar as dúvidas do conteúdo que foi ministrado, tá ok? Em outubro, no dia 29 de outubro, nós vamos fazer outra prática. Eu coloquei as datas para que vocês possam se organizar, tá ok? Porque nesses dias as aulas vão começar às 8h15. Então, nós temos que nos programar para estarmos a pelo menos 8 horas lá na Uniandrade, para que a aula não se atrase. Então, vai ser às 3 horas aulas, porque a prática vai ser de 8h15 até às 11 horas, certo? Então, nós vamos fazer o preparo de um sérum, esse sérum com propriedades terapêuticas, certo? E com características sensoriais agradáveis, ou seja, nós vamos estar incorporando uma mistura de óleos essenciais em um veículo, que são os óleos vegetais. O principal veículo dos óleos essenciais são os óleos vegetais, mas não é como o óleo vegetal que nós utilizamos na cozinha. É um óleo vegetal super puro, que nós vamos estudar as suas propriedades, tá ok? Às vezes a gente incorpora mais de um óleo essencial para obter a propriedade terapêutica desejada. Então, aqui também eu tenho, que é uma aula prática, vamos fazer avaliação através de atividade de frequência e de questões avaliativas. E no dia 19/11, é a nossa última aula prática, né, a 4ª aula prática, que eu vou colocar para vocês uma noção geral da perfumaria natural, ou seja, como que eu posso criar um perfume natural? Quais são os componentes de um perfume, certo? Então, nós vamos ver a pirâmide, estudar a pirâmide olfativa, e como trabalhar com essa pirâmide olfativa. Então, vai ser avaliado também através da atividade de frequência e avaliativa. E no dia 3/12, nós vamos fazer a nossa segunda avaliação bimestral, certo?
8/12, aqui está repetido, né? Segunda avaliação bimestral. E espero que todas vocês sejam aprovadas com a segunda prova bimestral. Mas, caso seja necessário, no dia 15/12 é o exame final, né? Então, só recordando, vocês já devem ter escutado outros professores falarem, as que estão no segundo e terceiro sabem, mas as calouras talvez não saibam. Vocês vão precisar de exame se a nota média dos dois bimestres forem inferior a 7, né? Então, se tiver ali com a média entre 4 e 7, você tem direito a uma prova final. E no caso dessa prova final, a sua nota tem que ser superior a 6. Esse exame final, como todas as outras provas, também vão ser remotas, tá ok? Disponibilizada lá na página do AVA para você fazer. Então, meninas, esta é a parte da apresentação do plano de ensino. Alguma dúvida, meninas? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, podem interromper. Alguma sugestão também, não deixem de perguntar, não levem dúvida para casa. Prof, Fale. sobre essas aulas que a professora colocou, essas vão ser todas as aulas práticas que a gente vai ter durante o semestre? Sim, são 4 práticas de fitocosmético. Ah, sim, tá bom, então, obrigada. Tá bom? Porque nós temos bastante parte teórica, senão não daria tempo de nós discutirmos esse conteúdo, tá ok? Então, Ok, prof. qualquer coisa vocês me mandam aqui, tá? Vocês me mandam perguntas, sugestões também. Então, nós falamos da fitocosmética, né? O que seria essa fitocosmética? É da área da cosmetologia, né? E nós vamos estar estudando aqui a aplicação das plantas, que são substâncias de origem vegetal. Por quê? Estas plantas têm componentes ativos que estão distribuídos nas suas diversas partes, como vocês vão observar. Podem estar nas raízes, nas folhas, nas flores, nos frutos, no caule, ok? E nós vamos pegar essa parte da planta, vamos tratar de forma adequada para obter o seu princípio ativo. E esse princípio ativo, dentro da fitocosmética, ele vai ser direcionado a um produto específico para cuidar da pele do corpo, dos cabelos, que vai ter uma ação específica, ok? Então, nós vamos estar utilizando esses componentes direta ou indiretamente na formulação dos produtos cosméticos, como vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, tá ok? Opa, só um instantinho aqui. Então, esses fitocosméticos, como nós falamos anteriormente, eles são cosméticos, são classificados pela Anvisa, que é o órgão responsável por garantir a segurança e eficácia dos produtos cosméticos distribuídos no mercado, tá ok? Eles são considerados cosméticos. E esses ativos são obtidos a partir de extratos integrais dos vegetais, podem ser óleos vegetais, e normalmente eles têm como ponto de partida um fitoterápico. O que seria esse fitoterápico? Seria um componente presente na planta que tem propriedades de cura, para tratar algum tipo de
de problema, né? Relacionado aqui à estética, no caso. Esses fitoterápicos já são há muito tempo utilizados pela farmácia, tá ok? Como produto farmacêutico. E nós temos nos fitocosméticos a incorporação deles dentro dos cosméticos, certo? Para tratar alguma imperfeição estética. Então, ele tem como apelo e objetivo fornecer produtos que não agridam o organismo. Antes de mais nada, esses componentes, eles têm que ter seguro. Não é porque um princípio ativo é de origem vegetal que garanta a sua segurança, certo? Não. Muitos produtos de origem vegetal, eles podem promover alergias e podem ser mesmo tóxicos, extremamente tóxicos para o nosso organismo. Por isso que esses componentes que são utilizados nos cosméticos, até as técnicas de extração, eles estão presentes na farmacopeia brasileira e na farmacopeia internacional. A sua toxicidade, na maioria das vezes, já foram determinadas pelo FDA, que é o órgão internacional que estuda drogas utilizadas em alimentos e em produtos farmacêuticos, como os cosméticos e medicamentos, tá ok? Então, nós vamos utilizar matérias-primas, principalmente aqui da flora brasileira. Vocês sabem que a nossa flora brasileira é extremamente rica e tem uma infinidade de plantas com muitas propriedades, com muitas finalidades farmacêutico-terapêuticas, tá ok? Com muito poder de cura, certo? Então, o que nós necessitamos também de muitas pesquisas na área para estar conhecendo cada vez mais esta grande diversidade que nós temos de produtos que podem auxiliar a amenizar sintomas estéticos que tanto incomodam os indivíduos, tá ok? Então, faltam muitos estudos para estabelecer a finalidade de uso de muitos produtos fitoterápicos, tá ok? Deixa eu só ver aqui se não passei 2, tá, gente? Opa, só um instantinho. Trava, às vezes, os meus slides, mas já vou aqui. Oh, aqui já foi. Aqui também. Aqui. Isso, só um instantinho. Não, pulou um. Ok. E estamos falando da aromaterapia. A aromaterapia, vocês vão ver, ela é realizada com os óleos essenciais, certo? E os óleos essenciais, eles são retirados de onde? Das plantas. Então, nós podemos dizer que a aromaterapia é um sistema terapêutico complementar, integrativo, certo? Eles também são substâncias naturais que são responsáveis pelo aroma das plantas. Vocês vão observar, depois nós vamos estudar, com qual objetivo que as plantas produzem esses óleos essenciais. Então, eles produzem muitas vezes para se proteger, né, para reproduzir, e tem uma finalidade de funções para as quais as plantas produzem esses óleos essenciais. E esses óleos essenciais, eles têm propriedades antioxidante, né, alguns, né, dependendo, antioxidante, anti-inflamatória, anti-acne, e, enfim, cicatrizante, nós vamos estudar ao longo da disciplina. Então, também são utilizados, como vocês vão ver, na área da perfumaria, na área de alimentos, e onde esses óleos essenciais estão presentes? Nas plantas, podem estar presentes nas sementes. Eu posso fazer extração dos óleos essenciais das sementes, das raízes, dos talos, das cascas, de madeiras, resinas, de folhas, flores, frutos, certo? Então, eles, dependendo do tipo de óleo, eles apresentam propriedades terapêuticas variadas.
E o objetivo, gente, é estimular a saúde, estimular o bem-estar, tanto da família, do profissional, nesse nosso dia a dia. E as pessoas que utilizam a aromaterapia relatam a sensação agradável de conexão com a natureza, utilizando esses cuidados com a saúde e com a beleza, tá ok? Então, são muito utilizados aí na estética e para diversos fins também, certo? Então, nós vamos ver aqui fitocosmético, então é um cosmético. E o que seria um cosmético, certo? A palavra cosmético, ela vem do grego, cosméticos, e essa palavra indica o que? O hábito em adornar, enfeitar, embelezar. Então, a cosmetologia, ela estuda as formas de ação, a aplicação e o efeito dos produtos cosméticos, certo? Então, como eu falei para vocês anteriormente, todo cosmético tem um ativo, tem um veículo, que é o solvente ou diluente, aquele meio de transporte do ativo até o local da sua atuação, e temos vários outros ingredientes que estão ali para estabilizar, para facilitar a aplicação daquele cosmético e para facilitar a sua eficácia. E qual é o objetivo de um cosmético? É melhorar as características da pele e dos nossos anexos, imaginando que toda ação de produto cosmético, eles têm que ser comprovada, né? Certo? E a cosmetologia seria uma ciência, a ciência que serve como suporte para a fabricação desses produtos cosméticos. E a cosmetologia, ela estuda desde as matérias-primas, a segurança das matérias-primas, quais são as matérias-primas que é possível incorporar aos cosméticos, sem agressão à saúde, aquelas matérias-primas seguras, qual é a concentração que essas matérias-primas devem ser usadas, a incompatibilidade entre elas, por exemplo, existem matérias-primas que eu não posso colocar juntas, senão elas ou desestabilizam ou promovem algum efeito indesejado, tá ok? E, então, a cosmetologia, ela vai fornecer suporte para todo esse processo, controle de qualidade dessa matéria-prima, a manipulação, o processamento, o desenvolvimento da formulação do produto cosmético, a sua aplicação, qual a melhor maneira que deve ser aplicado, qual a quantidade, com que frequência, certo? A estabilidade desse produto, quer dizer, quanto tempo esse produto ele vai poder ser utilizado, ou seja, qual é a validade desse produto, quais são as substâncias que eu tenho que adicionar para conservar esse produto, para evitar reações de deterioração desse produto cosmético, tá ok? Então, a cosmetologia é a ciência que vai servir como suporte para tudo isso daí. E os cosméticos? Quando nós falamos em cosméticos, propriamente dito, como eu falei para vocês, quem é responsável pela segurança e eficácia dos cosméticos é a Anvisa. E a Anvisa define cosméticos como aqueles produtos de origem natural ou sintética. Esses produtos podem ser tanto de origem vegetal, animal ou mineral. Lembra até que eu falei que tem os cosméticos veganos? Esses não podem ser de origem animal, só vegetal ou mineral. E o objetivo de um cosmético deve ser exclusivamente adornar, higienizar, perfumar, alterar sua aparência, corrigir odores corporais. Um cosmético propriamente dito não deve ter efeitos terapêuticos, certo? Ou seja, vai limpar, corrigir imperfeição, como as maquiagens, hidratar a pele, né? Corrigir, no caso, a falta de hidratação, mas sem efeitos terapêuticos. Porque aqueles produtos que apresentam efeitos terapêuticos seriam os conhecidos como cosmecêuticos.
ou seja, eles vão apresentar o benefício de um fármaco, ou seja, eles têm que apresentar uma comprovação de eficácia no seu mecanismo de ação. Por exemplo, um shampoo é um cosmético, mas um shampoo anti-caspa é um cosmecêutico, porque ele tem uma proposta aí, no caso, né? Ele tem um benefício, ele tem que comprovar essa eficácia de combater a caspa, no caso, certo? Então, eles apresentam compostos bioativos que vão estar exercendo uma atividade fisiológica diferente dos cosméticos propriamente ditos. Nós estamos falando de cosmético e cosmecêuticos, mas a Anvisa, vocês vão observar, que não reconhece esse termo cosmecêutico. Para a Anvisa, tudo é cosmético. Mas então, como que a gente vai diferenciar pela legislação um cosmético de um cosmecêutico? Através da sua classificação quanto ao grau de risco. Os cosméticos propriamente dito, eles não oferecem risco. E os cosmecêuticos, eles podem oferecer algum risco, né? Então, eles são classificados como grau de risco 1, no caso, os cosméticos, e os cosmecêuticos, também conhecidos como aqueles dermocosméticos, são grau de risco 2, né? Ou seja, eles têm uma ação, né? Eles apresentam um composto que vai exercer uma atividade fisiológica, tá certo? Então, nós vamos reconhecer pela classificação. Nesse caso, um shampoo teria grau de risco 1, e no caso de um shampoo anti-caspa, seria grau de risco 2, certo? Considerando os produtos desenvolvidos para bebês, todos são classificados com grau de risco 2, ou seja, todos seriam cosmecêuticos. Por quê? Esses produtos para bebês, eles têm que ter um cuidado, um controle de qualidade mais intenso na sua elaboração, pelo que fragilidade do indivíduo a que é direcionado, tá ok? E no caso, vocês vão escutar falar também dos nutracêuticos e os nutricosméticos. Os nutracêuticos baseiam-se naquela fala de Hipócrates, que diz que o remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ou seja, pode ser um alimento ou um suplemento que venha promover o que? Benefícios à saúde, como a prevenção no tratamento de doenças, tá ok? Enquanto que os nutricosméticos, como vocês estão observando aqui do lado, são vários nutrientes, como minerais, vitaminas e outras substâncias nutricionais que tenham como finalidade de nutrir o organismo, são encapsulados, ou seja, eles são extraídos, esses princípios, e são colocados em cápsulas. Inclusive, esses nutricosméticos são conhecidos como belezas em cápsulas, para corrigir imperfeições estéticas, né? Vocês vão observar que nós temos aí aqueles que são direcionados para celulite, para o anti-envelhecimento, para também fotoproteção solar, certo? Nutrição capilar, também para fortalecimento das unhas, cabelo e da pele, certo? Então, esses são os nutricosméticos. Os nutracêuticos também têm propriedades podem apresentar, né? São vários. Propriedades antioxidantes, anti-envelhecimento, redução de colesterol, certo? Então, energizantes, prevenção de doenças, ok? Então, os nutracêuticos seriam mais gerais, esses nutricosméticos seriam para corrigir, no caso, essas imperfeições estéticas, seria a beleza de dentro para fora, tá ok, gente? Lembrando a vocês que uma das ações muito importante para a gente manter a nossa beleza e o nosso metabolismo
funcionando corretamente, é a ingesta de alimentos nutricionalmente balanceados e também de água, né? A água tem uma importância muito grande. Sem água não tem vida, né? Então, é muito importante o consumo de água, né? Então, todo dia coloquem lá na sua geladeira, no seu quarto, você já tomou a quantidade de água necessária por hoje? Lembrando que sem água, o metabolismo, ele fica comprometido, né? Então, não esqueça. Então, meninas, por hoje é isto que eu programei para apresentar para vocês. Obrigada pela participação. Espero poder contar com vocês aqui toda a semana, às sexta-feira, tá ok? Estou aqui disponível para isso, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa aí para a gente poder discutir? E meninas? Tudo certo, professora. Compreenderam bem direitinho o que nós vamos estar estudando ao longo da disciplina? Sim, prof. Sim. Tá? Gostaram do conteúdo? Sim, bastante. Então, vamos tornar cada dia mais interessante esse conteúdo, trazendo aqui novidades para vocês, que vocês vão ver que é um assunto que eu acho muito, muito interessante, né? E vocês também, com certeza, vão achar. Tá bom, meninas? Ó, semana que vem, vocês entenderam o que eu falei do meio pontinho extra para todos vocês que estiverem aqui comigo? É claro que a aula de hoje não vou contar, assim, a desfavorecer aqueles que não estão aqui, né? Porque eles não sabem ainda, né? Então, a gente vai avisar para eles que daí das próximas eles vão estar com a gente. Tá ok? Ok, prof. Prof, a senhora falou que ia passar o seu número, daí eu sou representante, daí eu Tá. quero fazer o grupo. Tá bom. É 9961. Pode passar no chat para eu tirar Sim, o print? passo sim aqui, ó. Obrigada. Ó, nada. É 996159690. Tá ok? Então, é 9961-59690. Coloquei aqui, é Letícia, né, Letícia? É a Letícia que é a representante? Nádia, prof. A Nádia, desculpe, Nádia. Então, Nádia, se você organizar, eu vou ficar muito agradecida, né? E esse grupo de WhatsApp é bem importante para nós podermos tirar as dúvidas de imediato de vocês, não é verdade? Vocês já devem ter tido casos, às vezes você entra no sistema, sua internet cai, muitas vezes você não consegue entrar pelo mesmo link, aí tem que encaminhar um link novo para os alunos, e se a gente tem o WhatsApp, tudo isso é feito de imediato, né? Facilita bastante a comunicação entre nós, tá ok? Então, quero agradecer bastante a presença de vocês aqui hoje, desejar a vocês um excelente final de semana, tá ok? Que a próxima semana seja igualmente iluminada e que possamos estar aqui todos novamente juntos e animados. Obrigada, Tá bom? professora. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, tchau. Para vocês também, fiquem com Deus. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana.